Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é o H6. Hoje, cara, a gente vai bater mais um bate-papo aí. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Vamos falar sobre fatores que geram ansiedade no mercado, mais voltado para o day trade. E a gente vai falar também, na verdade eu vou falar como que você vai fazer para corrigir esses pontos de ansiedade e passar a ter mais tranquilidade, passar a ter mais calma em suas negociações aí no mercado, beleza? Então é isso que a gente vai passar no vídeo de hoje, né? Espero que você curta aí. Vamos que bora pro vídeo aí, roda a vinheta e toda vez eu lembro que não tem vinheta, o editor não vai fazer vinheta, então eu já tô passando em direto aqui pra ele pra fazer vinheta. Pelo amor de Deus, cara, é impressionante. Não vai rolar vinheta, então vamos direto pro vídeo aqui. Bom, então vamos lá. Para você começar a entender sobre ansiedade no mercado, você tem que se fazer uma pergunta muito simples. Por que você tá ficando nervoso na hora de negociar no mercado? O que tá acontecendo que tá te trazendo essa instabilidade emocional na hora de você estar negociando? E aí, cara, eu listei dois comportamentos, né, que acabam gerando ansiedade na negociação no mercado financeiro, mais voltado para o day trade. Isso eu estou generalizando o day trade. Eu poderia estar falando só sobre o mercado Forex aqui, que é o principal foco do meu canal, mas em relação à ansiedade, isso engloba vários outros tipos de mercado também, né? Então, eu consegui chegar nessa conclusão desses dois comportamentos justamente por causa de vocês, né? De algumas pessoas que me seguem no Instagram, alguns comentários aqui no meu canal do YouTube, que elas começaram a trazer esse comportamento para mim, né? De entender o que estava gerando ansiedade nas negociações. E eu também falo isso com experiência, porque lá atrás, quando eu comecei, né, eu comecei por opções binárias também. A maioria das pessoas acho que entra no mercado financeiro através das opções binárias, até descobrir que opções binárias é furada. É verdade. Mas eu ficava tão nervoso, cara, que quando eu abria uma negociação, eu tinha muito medo de perder. Então, o que eu fazia? Eu saía de frente da tela do computador. Por quê? Porque se eu ficasse de frente para o computador, de frente para minha negociação, eu acabava zerando a minha ordem no dedo. E eu percebia que, né, quando isso acontecia, quando eu zerava a minha negociação no dedo, depois eu olhava e falava, pô, se eu não tivesse zerado no dedo, essa minha negociação tinha dado certo, porque o preço fez uma correção, eu ainda não entendia sobre correções, o preço fez uma correção e aí depois seguiu a minha análise. E quando eu não zerava no dedo, eu tomava stop. Então, o primeiro comportamento que eu comecei a entender que está sendo muito comum nas pessoas hoje em dia é que elas estão encarando o mercado de forma errada. E o que eu quero falar com encarar o mercado de forma errada? As pessoas geralmente, quando elas estão entrando no mercado, encarando o mercado como uma aposta. A pessoa ela chega lá, ela coloca seus R$1.000, seus R$500, que é muito dinheiro sim, né? E ela acha que esse é o dinheiro que vai ser responsável por fazer com que ela mude de vida. Ela nunca mais vai precisar colocar nenhum dinheiro, esses R$1.000, esses R$500, esses R$10.000 que seja, vai ser o dinheiro que vai mudar a vida dela, a vida da família dela. E eu nem acabo culpando essas pessoas. Por quê? Porque elas são induzidas a entrar no mercado financeiro com esse intuito. A gente tem muitas pessoas mal intencionadas no mercado, né, que acabam vendendo ilusões. E essas pessoas, por acreditar que é fácil, elas acabam tentando falar, pô, se eu entrar no mercado aqui com R$1.000 e eu fizer, sei lá, R$300 todo dia, daqui a 20 dias eu tenho o quê? R$6.000, né, se a conta não estiver errada. Então, esse dinheiro é mais do que eu ganho no mês. Eu demoraria, sei lá, 3 meses, 2 meses, 4 meses para ganhar esse dinheiro, que é o dinheiro que eu não ganho. Quando, na realidade, as coisas não são assim. Primeiro, para você fazer R$300 por dia ou R$6.000 no mês, você tem que ter um capital que seja suficiente para que isso não acabe te gerando instabilidade. Então, se você não tem um capital que é suficiente para isso, você está apostando no mercado. E aí, quando você aposta, você acaba colocando em exposição um valor que não te deixa confortável. Vou pegar aqui um exemplo de uma negociação. Vamos imaginar que você tem R$1.000 investido aqui e aí você quer, mais ou menos pô, naquele dia você quer fazer R$500 de rentabilização em cima desses R$1.000. Então, basicamente, você quer fazer 50% de rentabilização em um único dia. Então, para você fazer uma rentabilização de 50%, geralmente, muito geralmente mesmo, você vai precisar colocar o valor equivalente a isso. Então, você vai precisar colocar 40%, 35%, 50% de exposição do seu capital naquela negociação. Então, quando você faz essa abertura, o primeiro pensamento que você tem, você está visando um possível ganho, né?
Mas você está esquecendo que no mercado a gente tem que jogar mais na retaguarda do que realmente ser agressivo. Existem situações, e eu já falei sobre isso, da forma correta de você ser agressivo. Meu último vídeo aqui, antes desse, eu falei qual é a forma correta de você ser agressivo nos trades, né? Então, isso é um ponto que faz virar a chave quando você entende. Quando você está abrindo essa negociação com 50% de exposição do seu capital, se você falar, porra, eu não posso perder 50% de exposição do meu capital. Só que o que acontece? Geralmente, cara, e aí é muito geralmente mesmo, quando você faz uma negociação, o mercado, ele faz a realização de lucro, faz aquela pernadinha de correção, né? E depois ele volta subindo. Nessa pernadinha de correção, se você não entende sobre correção, você vai acabar ficando com medo. Por quê? Quando o preço fizer correção, você vai estar negativo, mas negativo parcialmente. Só que quando você está negativo parcialmente, né? E você está olhando lá, indo embora 40% do seu capital em uma única negociação, você vai falar, porra, já era, cara, vou perder, se o preço descer mais um pouquinho aqui, eu vou perder 50%, e eu não quero perder 50% do meu capital numa única negociação. Então, é esse sentimento que vai te trazer essa ansiedade de você falar, cara, não pode acontecer isso, não pode acontecer isso, não pode acontecer isso. Aí vai e acontece parcialmente, né? Porque o resultado parcial não é o resultado final. Acontece parcialmente e aí você, puta que pariu, aconteceu o movimento que não podia acontecer, você vai lá e zera a sua negociação no dedo. Ou existem as situações também que é muito comum de você abrir a negociação e acabar dando um stop. E esse stop de 50%, mesmo que você saiba posicionar o stop certinho, não fique tão nervoso, mas quando você perdeu 50%, você vai ficar afetado. Então, isso vai te trazer ansiedade. Você vai começar a ter um certo descontrole emocional de frente pro gráfico. E às vezes é por isso que a gente olha, muita gente quando tem um gain, a pessoa bate na mesa, vibra, xinga e tudo. Isso é por quê? Porque a pessoa ela tava com uma exposição muito alta. E quando você tá jogando com exposição muito alta, você não tá trabalhando dentro do que eu julgo, isso é a minha opinião, tá? Dentro da forma correta de encarar o day trade, né? Você tá mais apostando e a aposta ela tem dois lados. Quando dá bom, porra, maravilha, show de bola também. Mas quando perde, a pancada ela é muito maior. Então esse é o primeiro fator, né? Você entrar no mercado tentando apostar em todas as suas negociações, né? Então você precisa ter um pouco mais de cautela e entender realmente como é que funciona o mercado. E aí eu entro para o segundo fator, que são os dois fatores. Eu falei o primeiro e agora o segundo fator é justamente quando você está apostando, você está colocando a responsabilidade no mercado de você mudar de vida rapidamente. Então as pessoas elas estão entrando no mercado para mudar de vida muito rápido. E esse é um grande tiro no pé, né? E é isso que faz com que as pessoas paguem caríssimos em curso. Por quê? Porque ela quer uma fórmula mágica que vai dar um resultado para ela imediatamente, que ela vai mudar de vida rapidamente, né? Quando, na verdade, isso não acontece. A maioria das pessoas que estão te vendendo isso, elas estão te vendendo uma fórmula que você quer ouvir, né? Elas estão te prometendo justamente o que você quer ouvir para você comprar o curso daquela pessoa, a mentoria, enfim. Então, quando você vai para o mercado de verdade, você começa a descobrir que não é exatamente como você está pensando, ou como você imaginava que é, né? Porque é muito mais complexo do que as pessoas passam. É possível? Cara, é totalmente possível. Mas você tem que ser um cara que nasceu virado para a lua, entendeu? Para isso acontecer. Quando você entra com a intenção de mudar de vida muito rápido, você vai passar pelo descontrole emocional também nas suas negociações. Então você precisa fazer um reset mesmo na sua mente, cara, e começar a mudar a forma que você enxerga o mercado, porque enquanto essa visão ela não mudar, enquanto essa visão ela estiver defasada, as suas negociações continuarão da forma que tá, você vai continuar nervoso, você vai continuar sendo uma pessoa que realmente olha um preço caindo, indo contra a sua negociação, você simplesmente dá ali, entendeu? Se sente mal. Então, a partir de hoje, a partir desse vídeo, você tem que começar a focar nas seguintes situações. O mercado é investimento. Day trade é uma profissão e é um investimento. Você tem que focar no longo prazo, você tem que entender como que joga o jogo do day trade de forma correta. E como é que joga o jogo do day trade de forma correta? Primeiro, você tem que se preocupar com suas percas, você tem que fazer o seu plano de negociação muito bem definido e dentro desse plano de negociação tem que ter a visão de médio,
curto e longo prazo, principalmente no longo prazo, porque as coisas não vão acontecer no estralar do dedo. Você tem que começar a realmente ter uma visão adulta, cara. Ninguém aqui é criança, ninguém aqui tá aqui para falar coisas bonitas e tudo. A gente está num mercado que é altamente arriscado, onde 98% das pessoas perdem tudo e vão continuar perdendo enquanto isso não mudar. Então você vai precisar focar no longo prazo e, por último, você precisa, sem baboseira, você vai precisar aprender a negociar com responsabilidade. Hugo, como é que eu começo a negociar com responsabilidade? Cara, para eu falar isso, eu tenho que construir uma aula completa. E aí uma aula dessa demora muito. Mas o primeiro fator que vai te gerar responsabilidade nas suas negociações é simplesmente faz a porra da gestão de risco. Não consegue, né? Cara, se você fizer isso, você tá à frente de, cara, eu digo de 50% das pessoas aí que perdem no mercado, entendeu? Desses 98%, 50% desses 98%, aí eu falei igual a Dilma, né? Mas você vai estar à frente dessas pessoas. Então, uma gestão de risco inteligente é você estar se preocupando com a perca e você também está começando a gerenciar o seu capital de uma forma mais conservadora. Não faz sentido eu colocar 50% de exposição do meu capital nessa negociação, sendo que se essa ordem der errada, eu não sei se vai dar errada, né? Eu não tenho varinha de bola de cristal, ou cartomante, não tenho nada, mas eu não sei se essa minha negociação der errada. E se essa minha negociação der errada, eu não quero perder 50%. Quanto é que eu aceito perder? Aí vem a pergunta mágica. Quanto que eu aceito perder nessa minha negociação que vai me gerar tranquilidade, que não vai me deixar estressado, que caso ocorra de eu perder, eu não vou quebrar a tela do meu computador, não vou bater, não vou xingar, não vou descontar a raiva nos outros. Quanto do meu capital investido eu preciso separar para poder aplicar na minha negociação que não vai me gerar estresse? 0,5%? 1%? 1,5%? 2%? Não sei, essa pergunta é você que tem a resposta. O que eu sempre aconselho? Cara, se você sabe negociar, você bota 1,5% a 2,5% no máximo. Agora, se você é uma pessoa que está recomeçando, está começando no mercado, você primeiro tem que começar a engatinhar, né? Então, as suas negociações ela vai ter que ter de 0,5% a 1% ali. Essa gestão de risco, somente com isso, você vai conseguir ter muito mais tranquilidade nas suas negociações. E quando acontecer de você tomar 1, 2, 3 stop, você tomou 3 stop de 1% ou 3 stop de 0,5%. Então você perdeu 1,5% do seu capital. Você entende o poder disso? Entende que, cara, eu tomei 3 stops, mas eu perdi 1,5% do meu capital. Eu tenho o resto do meu capital, 98, né? 98,5% do meu capital ainda para entender o que foi que eu fiz de errado, corrigir o que eu fiz de errado, voltar a negociar com mais tranquilidade e aí sim recuperar o 1,5% que eu perdi e começar a desenvolver a minha consistência. Então, esses dois comportamentos são essenciais, é isso que vai te gerar tranquilidade na sua negociação, principalmente esse último. Eu tenho certeza que se você começar a se respeitar, começar a entender que o mercado financeiro ele é um investimento, é uma profissão, é um lugar que é altamente perigoso, você começa a entender realmente a verdade do mercado e começa a jogar de acordo com a realidade das pessoas que têm consistência, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo aí, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o like lá, não se esqueça de se inscrever aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto!